Olá, pessoal. Bem, hoje eu vou falar de um assunto muito chato. Eu vou responder a uma fala de um jornalista aqui de uma pessoa, Josival Pereira, que eu fiquei chocada com o que ele disse, gente. Eu estava defendendo e falando sobre liberdade de expressão e ficando um pouco assustada com o que está acontecendo no Brasil. Nós sabemos que aqui jornalistas estão sendo presos, pessoas comuns estão sendo presos, deputados federais estão sendo presos, gente. E olha só, deputado que é lhe garantido a imunidade parlamentar, que está lá na Constituição, no artigo 53, os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer suas opiniões, palavras e votos. E isso não foi feito à toa, gente. O quaisquer foi colocado por emenda constitucional. Emenda constitucional se vota 308 deputados no mínimo, para garantir que a imunidade parlamentar, pelo artigo 53, né, que possa impedir principalmente os parlamentares que fiquem fragilizados diante do exercício do seu trabalho, né, diante do executivo e do judiciário, e sejam e que possam de repente ser processados e julgados por suas posições ideológicas. Foi feito justamente para isso. E eu aí começar a fazer um comparativo com o que está acontecendo aqui, essa ditadura que a gente está vivendo, essa falta de liberdade de expressão, esse patrulhamento ideológico por conta do judiciário, do Supremo Tribunal Federal, com o que está acontecendo em Cuba, né? Lá ninguém pode dizer nada, com o que está acontecendo na Venezuela, o povo está fugindo para cá, com o que está acontecendo agora no Afeganistão, a falta de liberdade que eles têm lá. E se a gente não tiver cuidado, hoje o nosso vizinho, né, daqui a pouco é o vizinho da frente, porque é católico, protestante, daqui a pouco não vai sobrar ninguém para se prender, vai ser preso eu. E a gente tem que ter muito cuidado nessa escalada. E aí, ele me saiu com essa aqui, que eu vou passar para vocês escutarem. Vejam só. Do Afeganistão com o Brasil, que não tem nada a ver com a outra. Olha, e tem mais uma coisa. Ela deveria temer, deveria ter cuidado de dizer outras coisas, porque o que acontece no Afeganistão é muito parecido com o que parte das igrejas evangélicas, inclusive de Elisa, defende aqui. Gente, eu fiquei chocada. Ele está dizendo, ele está comparando o que acontece no Afeganistão, o que acontece lá com o Talibã, pode ser comparado com algumas igrejas evangélicas, inclusive a minha. E aí eu não poderia, assim, ficar calada diante de uma situação dessa. Querido Josival Pereira, com todo o respeito que eu tenho a você, a sua profissão, antes que você é jornalista, me diga uma coisa. Como é que você pode comparar o que acontece no Talibã com a nossa igreja, com as igrejas evangélicas? O que acontece no Afeganistão, Josival Pereira, o que é que acontece lá? Por acaso é o estupro e assassinato de mulheres a sangue frio? É o cerceamento da liberdade de expressão? É a proibição de mulheres estudarem, mulheres e crianças, meninas estudarem e mulheres a trabalharem? É o impedimento de qualquer pessoa, pode ser mulher, ser homem, qualquer pessoa sair nas ruas e andar com a bandeira do Afeganistão nas costas? É isso que acontece? É sim isso que acontece. E eu pergunto a você, pelo amor de Deus, pelo amor de Jesus Cristo, quando ele morreu na cruz por nossos pecados, me diga, onde o que acontece no Afeganistão é parecido com as igrejas evangélicas e com a minha? Me diga. Ou você não sabe o que acontece nas igrejas evangélicas? Ou será que você não sabe que nós somos responsáveis por levar milhares e milhares de alimentos para famílias carentes? Ou você não sabe que as igrejas evangélicas saem de madrugada para levar sopa, para levar cobertores, para levar a palavra de Deus, para levar acolhimento, para levar aconchego às pessoas que estão na rua? Ou você não sabe que nós mandamos missionários para os países onde não tem Cristo ou não conhecem Jesus Cristo? E lá, muitas vezes, eles são decapitados e são mortos. Ou você não sabe que nós apoiamos clínicas, inúmeras clínicas para dependentes químicos? Ou você não sabe que nós somos irmãos, sim, daqueles 11 cristãos que foram assassinados na Nigéria pelo Estado Islâmico em dezembro de 2019 e que eles colocaram mensagem para os cristãos do mundo inteiro? Nós somos esses cristãos. E eu acho que nós não nos parecemos em nada com o Talibã e nem com o que acontece no Afeganistão. Não é por acaso que nós nos
moldamos, nós seguimos, nós temos o princípio fundamental que está na nossa Bíblia, lá em Zacarias 4 e 6. Nessa Bíblia que eu acho que você não sabe o que tem escrito nela. Não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. É isso que nós queremos. E também tem outro versículo muito, muito importante e muito lindo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Todo aquele que nele crê. E não é por força nem por violência. A gente não força ninguém a ser crente, a gente não força ninguém a seguir as Escrituras. A gente só mostra a palavra de Deus. E a pessoa, por livre e espontânea vontade, nós respeitamos o livre-arbítrio, quem vem para nossas igrejas. Agora, deixa eu te dar dados não bíblicos, não de pastores, mas eu vou te dar uma coisinha muito bonitinha para você pensar um pouquinho, refletir e, de repente, se corrigir. Eu vou te dar uns dados aqui de uma pesquisa recente do Instituto Datafolha, que aponta que a cara típica do evangelho brasileiro é o quê? É feminina e negra. Em muitos casos está na periferia. Olha só que diferença, que contraste. Comparando com o que acontece no Afeganistão, onde as mulheres não são valorizadas, a cara da igreja evangélica, e principalmente a pentecostal, é mulher e negra. Meu Deus, isso me chama muito a atenção, Josival, olha só. E sabe quem está dizendo isso, e pesquisando sobre isso, e comentando sobre isso? Nada mais, nada menos que uma mulher chamada Maria das Dores Campos Machado, que foi graduada, que é graduada em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestra e doutora em Sociologia pela Sociedade Brasileira de Instrução. Ela estuda o fenômeno religioso no país há mais de 30 anos. Eu acho que ela tem autoridade para dizer isso, né? Muitas das mulheres que se convertem às religiões pentecostais rompem com a religião da família porque são atraídas por outro grupo religioso. Aspas, as igrejas pentecostais atraem essas mulheres por vários fatores. Em primeiro lugar, porque pastores e pastoras que apresentam um perfil social muito próximo ao delas falam de uma forma bem simples de temas que lhe interessam, como, por exemplo, família, casamento, violência, uso de drogas, desemprego, doença, com um discurso mágico, ela diz mágico, mas eu digo assim, um discurso com a graça de Deus, né, usado pelo poder do Espírito Santo, nosso Senhor Jesus Cristo. Elas também prometem ajudar os fiéis a superarem suas dificuldades pela fé. Ai, que interessante, né? Olha só, essa mulher, eu acho que ela sabe o que está dizendo. E o acolhimento e a participação das mulheres nos cultos também favorece a migração delas para as igrejas pentecostais. A minha é pentecostal. As igrejas aumentam a autoestima das mulheres e estimulam a trabalhar em situações em que homens não estão presentes, não conseguem garantir o provimento, mas que coisa mais interessante, da família ou são dependentes em função de algum problema de saúde. A comunidade religiosa oferece uma rede de apoio e atividades que ampliam as relações sociais e a circulação da mulher em esfera pública. Enfim, as igrejas evangélicas crescem porque existe na sociedade brasileira um grande contingente populacional que se encontra em situação precária e de muita violência e que não tem acesso a outras instituições e iniciativas de movimentos sociais não religiosos. Explica. Que interessante, né? Quer mais? Tem mais, gente. Cristina Vital. Cristina Vital da Cunha é doutora em Ciências Sociais pela Universidade do Rio de Janeiro e também na França pelo Centre de Recherche sur le Brésil Contemporain na École de Hautes Études em Ciências Sociales. Eu não sei falar francês, mas eu acho que é isso aqui. Ela lembra que as mulheres são majoritárias nas religiões brasileiras, no Brasil, e destaca a crescente introdução de pautas femininas entre os evangélicos. Inúmeras lideranças evangélicas estão levando a pauta do combate à violência contra a mulher. A questão das jornadas extenuantes de trabalho menciona e assegura, não se trata de uma abordagem que procure transformar a estrutura familiar
e afetiva que funda a sociedade, mas de defesa e proteção da mulher, de sua saúde, da consideração das suas necessidades materiais e de existência em seu relacionamento com a célula fundamental que deve ser cuidada. Vejam só, né? Que interessante. É dessa igreja que eu faço parte. Eu acrescento mais. Pelo poder do Espírito Santo, essas mulheres são transformadas, são amadas, são valorizadas. E elas melhoram, sim, muito de vida social, porque a igreja ajuda, entendeu? E eu fico com mais uma palavra para você. E não é de pastor, nem de cientista, é de Dom Aldo, é do Dom Paulo, uma das cidades aqui do interior de Pernambuco. Sabe o que ele diz? Há uma escalada de autoritarismo nunca vista na história do país. Parece que há uma insegurança jurídica imensa nessa terra, direitos individuais estão sendo suprimidos e quem emitiu opinião diferente de um certo tribunal composto de pessoas que não foram eleitas para nos governar está sujeito a perseguição e prisão. Jornalistas independentes são cerceados, canais de comunicação desmonetizados ou retirados do ar, estamos sendo impedidos de manifestar com liberdade nossas opiniões. Estão querendo calar nossas vozes, mas precisamos nos posicionar. Não podemos ficar calados. E Martim Lutero dizia, a paz, se possível, a verdade a qualquer preço. Estamos sendo presos, estamos sendo cerceados, sim. O pastor João Linhares, lá em Belo Horizonte, foi chamado para um tribunal diante de uma juíza para explicar o porquê ele tinha dito que só existem 2 sexos, o masculino e o feminino. E ele foi chamado por essa juíza para explicar esse absurdo. Meu Deus, existem 2 sexos. E eu reafirmo, existem apenas 2 sexos. O resto é invenção. E eu deixo para a meditação de todo mundo aqui uma palavra, uma pessoa muitíssimo importante. Quando, na sua sabatina lá no Senado Federal, ele defendeu com unhas e dentes a liberdade de expressão, as liberdades individuais. Eu quase choro ao ver, e aqui concluo, mas fiquem com esse discurso do nosso Supremo Ministro Alexandre de Moraes. Desaparecendo a liberdade, desaparecerá o debate de ideias, a participação popular nos negócios políticos do Estado, quebrando-se o respeito ao princípio da soberania popular. Uma nação livre só se constrói com liberdade, e a liberdade só existirá onde houver um Estado democrático de direito, que por sua vez nunca será sólido sem a existência de um poder judiciário autônomo e magistrados independentes e um Supremo Tribunal Federal imparcial para que possa exercer a sua grave função de guardião da Constituição e das leis e garantidor da ordem na estrutura governamental republicana, com irrestrita possibilidade de debates de ideias e respeito a diversidade. Esse é o Supremo Tribunal Federal que acredito, defensor das liberdades. Esse é o Poder Judiciário que acredito. Esse é o meu compromisso, senhoras e senhores senadores. Obrigado.